Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcasts. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da PetroRio referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Obrigada por aguardarem. Neste momento, todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência. Posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, e as instruções para participar serão dadas em breve. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessado através do website de Relações com Investidores da PetroRio, ri.petroriosa.com.br, através do banner Divulgação de Resultados do Terceiro Trimestre de 2020. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Roberto Monteiro, diretor-presidente financeiro e de novos negócios, Sr. Francilmar Fernandes, diretor de operações, e Sr. Emiliano Fernandes, diretor jurídico e administrativo. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença no nosso call de resultados aqui do terceiro trimestre. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução a respeito dos nossos resultados. Depois eu vou passar a palavra ao Francilmar, que vai falar em detalhes sobre a nossa produção durante o terceiro trimestre, e depois eu volto para falar sobre os principais pontos da área financeira. Queria começar aqui ressaltando mais uma vez a nossa cultura da PetroRio, uma cultura muito focada em eficiência, uma cultura muito focada em disciplina, tanto financeira quanto operacional, e uma cultura de resiliência para poder alcançar resultados, né? Essa nossa cultura, essa nossa forma de encarar o negócio, esse nosso modelo de negócio, mais uma vez, foi determinante para o nosso resultado, como a gente vai ver mais para frente. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar diz respeito à segurança e saúde. Nós, mais um trimestre, conseguimos ter uma operação muito estável, uma operação segura, tanto do ponto de vista de segurança operacional quanto do ponto de vista de saúde dos nossos colaboradores, isso obviamente minimizando os impactos da Covid na nossa companhia, na PetroRio. Tá? Nesse trimestre, nós começamos a operação de Tubarão Martelo, a ANP autorizou o início da operação de Tubarão Martelo, nós fizemos essa transição, como o Francilmar vai falar, de uma maneira muito eficiente, e também nós retomamos aquele projeto de conexão de Tubarão Martelo com Polvo. O Francilmar também vai entrar mais em detalhe. No terceiro trimestre, nós fizemos uma venda de 2,4 milhões de barris de óleo,
e geramos mais ou menos 490 milhões de reais de receita. Um outro ponto importante, também falando sobre venda de óleo, ele é sobre a venda, ele diz respeito à venda do quarto trimestre. Nós também, durante o terceiro trimestre, nós fechamos já a venda de 4 milhões de barris ao longo do quarto trimestre. Então, vai, sem dúvida nenhuma, ser um trimestre histórico para a companhia do ponto de vista de receita devido à venda de óleo. Se a gente lembrar, no começo do ano, com Covid, uma das vertentes ali da nossa estratégia foi segurar a venda do óleo, para que nós não tivéssemos que fazer venda naquele mercado tão deprimido, e agora, então, nós estamos retomando essas vendas. Durante o quarto trimestre, então, vão ter 4 milhões de barris, aproximadamente, de venda, e nós já temos um hedge, que é um preço mínimo estabelecido para essas vendas, de 43,5 dólares o barril. E os descontos que a gente tem praticado, que a gente tem recebido, já estão em níveis de 2019, em alguns casos, inclusive, níveis pré-IMO 20. IMO 20 foi um tratado, talvez, vamos dizer assim, um acordo, né, dos países de reduzir níveis de enxofre no diesel, no combustível utilizado pelos navios, que chama bunker, e assim por diante. No começo do ano nós tivemos um pequeno impacto disso, mas agora, inclusive, esse efeito nós já estamos vendo retroceder. Não só o efeito da Covid, mas também esse efeito da IMO 20. Tá? Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, um trimestre com uma forte receita para a companhia. Bom, passando aqui para o próximo slide, que é o número 4, eu vou falar de mais 3 pontos importantes do trimestre. De novo, o Francilmar vai entrar mais em detalhe de cada um deles, mas 3 coisas que a gente não poderia deixar de falar. O lifting cost, nós mais um trimestre mostramos uma redução, nós viemos de 13,7 dólares o barril consolidado para 12,8. A nossa produção com tubarão-martelo aumentou em 25% de média no trimestre, né? E a nossa medida de alavancagem da companhia, né, grau de endividamento, se a gente quiser chamar, que nós olhamos como dívida líquida EBITDA, ele baixou de 2,1 vezes para 1,9 vezes. Então, mais uma redução com relação ao nosso nível de alavancagem. De uma forma geral, esse tem sido, né, até o momento, um ano de vários desafios, de grandes desafios, né, mas que esses indicadores aqui mostram muito bem como a companhia tem reagido a esses desafios até o momento, né, uma companhia que está completamente sob controle, atuando de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso modelo de negócios e conseguindo atingir índices, né, e atingir marcas muito boas, mesmo dentro desse panorama tão difícil, desse panorama tão incerto. Então, com isso eu vou passar a palavra para o Francilmar, ele vai falar sobre a nossa operação, aí depois eu volto para falar sobre a área financeira. Obrigado. Francilmar, é com você. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Vamos partir para os destaques operacionais, iniciando o slide número 5. Como já aportado pelo Roberto, um dos pontos mais importantes foi o alcance aí dos 12,8 dólares por barril para o nosso lifting cost. Vou detalhar um pouco mais esses números mais à frente. Bom, nossa produção alcançou 33 mil barris de produção por dia, isso ainda sem a entrada dos 30% do campo de frade, mas aí já com a entrada do campo tubarão-martelo. Isso porque tivemos o início da operação do campo no início de agosto, assim como a entrada da produção do poço tubarão-martelo 4, que foi concluída aí a completação e conexão dele no FPSO, promovendo um aumento aí de 40% da produção do campo de tubarão-martelo. Também fizemos o primeiro off-take aí no SX3, possibilitando um recorde de 2,5 milhões de barris vendidos em um único trimestre da companhia. Melhor número até hoje aí para a gente.
Retomado o projeto de conexão entre a plataforma de polvo alfa e o FPSO X3 no campo Tubarão Martelo, com um avanço aí físico de em torno de 17%, então vou passar um pouco mais de detalhe mais à frente sobre isso também. Outro ponto muito importante nesse terceiro TRI foi a manutenção dos níveis de produção e eficiência operacional, assim como a saúde e bem-estar de todos os funcionários e profissionais que atuam nas nossas unidades, ainda neste cenário de pandemia causada pelo Covid-19. Mostra a resiliência do nosso pessoal e mostra a eficiência de todos os procedimentos que vêm sendo tomados para evitar qualquer problema. Seguindo à frente para o slide número 6, vamos detalhar um pouco o desempenho dos ativos aí. De uma forma geral, eu queria chamar a atenção aqui para a produção do campo de Manati, que após uma queda muito brusca aí no segundo trimestre, devido à queda na demanda de gás, a gente voltou a ter uma demanda boa, estamos aí praticamente no limite da produção do campo. As produções do campo de polvo e o campo de frade serão detalhadas um pouco mais à frente aí. De uma forma geral, com a entrada do campo de Tubarão Martelo, que a gente vê nesse terceiro TRI, a gente teve um aumento total da produção da companhia em torno de 25%. Seguindo para o slide número 7, podemos observar na parte esquerda os gráficos que mostram a evolução e queda constante aí dos custos de produção do barril. E os fatores que influenciam na redução deste lifting cost são relacionados à racionalização de todos os recursos que nós temos a bordo, né, de pessoal, de companhias terceirizadas. Isso vem sendo feito desde o ano passado e foram intensificadas ao longo desse ano. Aliado a isso, teve o aumento de produção do campo de polvo, assim como a entrada do campo Tubarão Martelo, a entrada do poço número 4 de Tubarão Martelo, aliado também à captura de sinergias já de operações deste campo. Todos esses fatores vêm ajudando a gente a obter essa redução. O desafio agora é a gente conseguir segurar nesse patamar, pois agora nós deveremos retomar algumas manutenções aí, alguns serviços que foram postergados por questões de prevenção e redução de POB a bordo. Só para ter uma ideia, a gente chegou a ter 50% do POB normal, hoje a gente já aumentou um pouquinho esse número de pessoas lá, estamos em torno de 60%, 65%. Esse cenário deve durar até a conclusão da conexão da plataforma de polvo ao FPSO X3, quando aí a gente deve ter uma nova redução total do lifting cost. Seguindo à frente, vamos detalhar um pouco mais a eficiência operacional, o desempenho do campo de frade. Bem, o campo continua tendo uma eficiência operacional de excelência, então 99,4%, muito pouco problema tivemos lá. A produção teve um leve declínio, mas questões naturais, não tem nada de excepcional que ocorreu nesse trimestre. Seguindo para o campo de polvo, no slide número 9, esse sim a gente teve bastantes emoções, algumas paradas não programadas, emergenciais no FPSO polvo, e aí acabaram impactando, fechamos com 94% de eficiência. Foi um pouco compensado pelo aumento de produção do campo, então após a gente conseguir dominar um pouco mais o processo de escoamento, principalmente do poço 45, que é do reservatório do Eoceno, então tivemos um pouco de incremento de produção. E aí, ao longo desse tempo, a gente está trabalhando agora para melhorar os níveis de eficiência operacional. Seguindo à frente, vamos para o slide número 10, eu vou passar uma atualização aqui sobre o programa de revitalização do campo de polvo. Bem, o poço aí que está em produção do Eoceno, ele vem se mostrando um excelente comportamento, a pressão está bem, níveis bem estáveis aí, mediante o que a gente esperava inicialmente, confirmando toda a expectativa e até indo além. O reservatório se mostra um pouco maior do que a gente estava realmente pensando aí, dando confiança para a gente seguir à frente com o projeto. A gente deve concluir os estudos aí até o início do primeiro semestre do ano que vem, e aí a gente deve estabelecer datas para a gente furar aí alguns poços nesse reservatório. Bem, indo para o slide número 11, vou detalhar um pouco aqui sobre o desempenho operacional do campo Tubarão Martelo. Então, o campo aí alcançou 97,5% de eficiência operacional nesse terceiro TRI, já boa parte dele sendo operado efetivamente pela PetroRio. A gente assumiu o campo em iníciozinho de agosto, então toda a parte operacional do FPSO
como a gestão aí da parte de subsuperfície, subsea e poços já pelo corpo técnico da PetroRio, a transição ocorreu muito bem, mantendo todos os níveis aí de segurança e eficiência, não teve nenhum tipo de intercorrência, mostrando aí a resiliência e a capacidade que nós temos em fazer esse tipo de transição. Bom, nesse mesmo período a gente teve a conclusão da conexão e da completação do Poço Tubarão Martelo 4, que aumentou aí a produção no campo em torno de 3 mil barris, alcançando aí 10 mil barris gerais no campo. Esse poço ele é de um reservatório que já estava em produção, então deve ter um declínio um pouco maior, a gente já vem percebendo isso ao longo dos dias. Aqui nesse gráfico inferior embaixo vocês conseguem ter uma visão geral esquemática de como é o projeto de conexão. Então a gente tem a plataforma fixa de polvo alfa, tem uma linha flexível que vai ser conectada até o FPSO OX3 aí no campo Tubarão Martelo, e aqui estão os poços de subsídio do Tubarão Martelo, né? Esse poço 10 aqui, que está mais próximo a polvo, é um próximo alvo aí que a gente vai fazer a completação e a conexão com o navio. Esse projeto aqui está indo bem, a gente está com um avanço físico e financeiro dentro do programado, está em torno de 17% no fechamento desse terceiro tri, agora está até um pouco mais do que isso, está indo em linha com o que está planejado. A gente espera concluir tudo aí finalzinho do primeiro semestre do ano que vem. Bom, com isso eu concluo minha parte, passo aí para o Roberto. Obrigado, Francilmar. Bom, do ponto de vista financeiro, eu queria chamar a atenção ao nosso grande crescimento de receita e de EBITDA, mesmo diante desse cenário mundial difícil, esse cenário mundial incerto, que a gente vê o preço do petróleo caindo de $60 para valores negativos, depois voltando para 45, 43, agora caindo de novo, enfim, um ano de muita volatilidade, de muita incerteza. Então eu queria chamar a atenção aqui a receita líquida e ao EBITDA. Eles têm muito a ver com a nossa venda de 2,5 milhões de barris quase 2,5 milhões de barris ao longo do trimestre, né? Resultando numa posição de caixa de 136 milhões de dólares no final do terceiro trimestre, uma redução do nosso grau de alavancagem, do indicador de dívida líquida e EBITDA, uma redução da dívida líquida, né, da companhia de 270 milhões de dólares para 239 milhões de dólares, né? E finalmente queria chamar a atenção mais uma vez, já falei ali na introdução, da nossa venda já contratada para o quarto trimestre de 4 milhões de barris, aproximadamente 4 milhões de barris, com um hedge, né, que seria um preço mínimo, vamos dizer assim, de 43,5 dólares por barril. Tá? Mudando aqui para o próximo slide, que é o slide número 13, eu vou mostrar a nossa demonstração financeira, o resultado da companhia. A gente pode ver aqui um aumento, né, com relação a 2019 em praticamente todas as linhas, na linha de receita, na linha de resultado operacional, na linha de EBITDA e assim por diante. Queria só chamar atenção a dois pontos aqui. O primeiro deles diz respeito às despesas gerais e administrativas, que, se a gente olhar, teve um pequeno aumento, inclusive com relação ao segundo trimestre. Grande parte disso são os salários, né, voltando ao normal. Se nós lembrarmos, nós, ao longo do segundo trimestre, tivemos um salário reduzido durante a época da Covid, uma redução de 25% para toda a companhia e 50% para a diretoria da companhia. Então, agora os salários voltam aos patamares normais. Um segundo ponto é uma questão de seguros, que uma vez por ano nós temos pagamentos de seguro. É uma despesa que a gente faz durante um certo mês, ela dura durante 12 meses, mas ela é toda reconhecida no momento do gasto. Então aqui nós tivemos também um pequeno aumento, mais ou menos o efeito salários, mais ou menos 3 milhões de reais no trimestre, e o seguro, um efeito de mais ou menos 4 milhões de reais no trimestre. Uma outra coisa, então, a segunda que eu queria chamar a atenção, com relação à nossa margem EBITDA. Se a gente olhar, nós tivemos uma margem, né, de 42%, se nós olharmos aqui embaixo, do lado esquerdo, 42% de margem EBITDA ajustada, e isso diz muito respeito à forma que nós contabilizamos Tubarão Martelo
até o momento, né? E aí eu vou mudar para a próxima página, que é a página número 14, que mostra aqui a contabilização de Tubarão Martelo. Se nós olharmos aqui no canto direito da página, nós vamos ver que parte da receita de Tubarão Martelo, ou parte do resultado de Tubarão Martelo, de acordo com o nosso contrato, ele foi contabilizado dentro de outras despesas operacionais, outras receitas, né, operacionais, no trimestre 22 milhões de reais e no ano 127 milhões de reais aproximadamente. Esse era o afretamento do OSX3, que entrou com uma receita da companhia. Então, isso junto com o óleo que nós recebemos, né, na aprovação da ANP e tal, ele foi feito uma conta que chama conta de ajuste de preço, né? Mas o fato aqui é o seguinte: o óleo ele entrou para a companhia com um custo um pouco mais alto, porque nós já tínhamos reconhecido uma parte desse benefício, vamos chamar assim, que nós tínhamos desde fevereiro, através do afretamento do OSX3. Então isso, quando nós fazemos o ajuste de EBITDA, que essa linha de outras receitas e despesas operacionais, ela sai do EBITDA, nós mexemos um pouquinho nessa margem. O importante aqui é só para dizer que, indo para frente, para os próximos trimestres, não haverá mais esse efeito de outras despesas operacionais por conta do afretamento do OSX3. A partir de agora, nós não temos mais afretamento do OSX3, então a gente vai começar a ver uma melhora nas margens aqui por conta de Tubarão Martelo. Tá? É um dado técnico, é um dado, mas eu queria chamar a atenção porque ele pode passar a percepção que nós estamos perdendo um pouco de margem. Na verdade, essa margem nós não estamos perdendo, ela é muito em decorrência da forma que foi contabilizado o negócio de Tubarão Martelo. Tá? Indo para frente aqui no slide número 14, eu queria chamar a atenção ao que nós chamamos de funding, né? Na verdade ao endividamento da companhia. Nós aqui realmente não teve muita mudança com relação ao que nós podíamos ver aqui no segundo trimestre, além dos financiamentos que foram sendo pagos, né? Nós continuamos aqui com o vendor financing da Chevron como a principal fonte de financiamento da companhia. Esse vendor finance ele foi renegociado no começo da pandemia. Aqui nós temos aqui o novo cronograma de amortização, 15 milhões em novembro, 30 em maio, 97 em novembro do ano que vem. Depois Prisma, nós, durante aquele período de emissão de bond, que a companhia acessou o mercado para tentar emitir um bond no mercado de dívida americano, nós paramos um pouquinho a negociação com Prisma, paramos um pouquinho a evolução, né, com a Prisma, dos dois lados, porque se nós fôssemos bem-sucedidos, nós iríamos pré-pagar essa linha da Prisma. Como nós decidimos não ir à frente, então nós retomamos aí a conversa com a Prisma para transformar esse curto prazo num project finance. Eu diria que a gente, nesse trimestre, terceiro tri, né, depois daquele momento do bond, esses últimos meses, ou esse último mês, talvez tenha sido o momento que a gente mais conseguiu avançar. Diria que a gente está talvez 80% pronto, como eu já falei outras vezes, né, um contrato grande, um contrato longo, para transformar isso num project finance, mas a gente acha que antes do final do ano esse negócio deve estar encerrado. E depois aqui o pré-pagamento de exportação com o ICBC, que continua dentro do cronograma de amortização normal. Então aqui não tem grandes coisas. O que vale a pena olhar e salientar é o grau de alavancagem da companhia, que a gente mais uma vez reduziu. A gente está em 1,9 vezes dívida líquida EBITDA, tá? E isso ainda não leva em consideração, né, alguns efeitos, né? Por exemplo, no caso de Tubarão Martelo, no terceiro trimestre nós tivemos um mês de operação em Tubarão Martelo, um pouco mais de um mês de operação em Tubarão Martelo gerando EBITDA, sendo que o EBITDA teve aquela discussão que eu mostrei aqui anteriormente, a forma do reconhecimento, mas você tem a dívida inteira, né, para aquisição.
Outra coisa também é a questão de frade dos 30% da Petrobras. Nós já pagamos o adiantamento lá atrás para a Petrobras, até agora não entrou o EBITDA, então o caixa saiu, né, o caixa do investimento, o caixa da aquisição, grande parte saiu, ou uma parte já saiu, mas ainda não entrou EBITDA e assim por diante. Então existem algumas correções que podem ser feitas aqui. Se nós fizéssemos esses ajustes, nós teríamos aqui um grau muito, muito inferior, né? Chegaríamos até aí uma outra coisa também importante a salientar é o estoque de óleo, né? Nós passamos aqui os 9 primeiros meses do ano de alguma forma segurando a venda do óleo para não pegar aquele mercado tão ruim do começo do ano, e agora que estamos colocando tudo isso no mercado. Então, essa é uma outra coisa que conta para que nós não tenhamos gerado o EBITDA que podíamos ter gerado ao longo desse período. Então, se fizéssemos todos esses ajustes, chegaremos a níveis aí inferiores a 1, né, em termos de grau de alavancagem. Então, um indicador que continua confortável, a companhia continua confortável com essas marcas, com esses números. Enfim, eu acho que esse é o mais importante, né? Não é questão de o tamanho da dívida ou não, é o quão confortável a operação da companhia consegue ter aquela dívida. E eu acho que nós estamos bem confortáveis aqui nesse quesito. Bom, passando aqui para o próximo slide, número 16, dos próximos passos, eu queria, e aqui não é necessariamente a questão dos próximos passos da área financeira, é os próximos passos da companhia, né? O que é importante e que nós vamos continuar fazendo é o foco em segurança, o foco em saúde, de maneira a defender, né, a nossa operação, a defender os nossos colaboradores e assim por diante. Então isso é uma coisa contínua. Depois disso, nesse trimestre, nós esperamos também, agora no quarto tri, nós esperamos a conclusão da aquisição dos 30% de frade que nós adquirimos da Petrobras há um ano atrás. Então a gente espera a aprovação da ANP. Nós temos aqui, como eu já falei 2 vezes, uma venda forte para o quarto trimestre de 4 milhões de barris. Nós esperamos também a conversão do financiamento da Prisma em Project Finance, uma coisa que vai tirar do curto prazo e jogar uma grande parte desse financiamento para o longo prazo. O projeto de conexão de tieback de Tubarão Martelo com Polvo e o poço número 10, nós esperamos também uma continuidade desse projeto para que a gente possa realmente fazer a conexão, terminar a conexão na metade do ano que vem, e a gente continua atentos, a PetroRio continua atenta a oportunidades de M&A. A gente está vendo esse mercado voltar a aparecer durante o período mais agudo da Covid. O nosso pipeline ele reduziu consideravelmente, e agora a gente está vendo várias oportunidades aparecendo aqui de volta ao mercado. Então a companhia vai seguir o seu DNA de aquisições. Bom, com isso, então, a gente eu gostaria de encerrar a apresentação. Vamos abrir aqui para perguntas, mas antes eu queria fazer um agradecimento, um grande agradecimento a toda a equipe da PetroRio pela perseverança, pela disciplina, pela resiliência até esse momento. Eu acho que o ano tem sido um ano desafiador, todos nós estamos de acordo que tem sido um ano bem desafiador. Ao mesmo tempo, a companhia vem conseguindo marcas e números e recordes de produção, de lucratividade e assim por diante. Então, é uma grande conquista aqui de todos os colaboradores da PetroRio. Bom, muito obrigado, queria abrir para as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. A nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander.
Boa tarde, Roberto, Francisco e Emiliano. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Acho que primeiro, ela tem a ver com o preço de venda, né? Quando a gente olha o preço de venda que vocês mencionaram no press release, ele é um pouco diferente quando a gente faz uma conta reversa aqui com a receita, a quantidade vendida. Então, queria entender um pouquinho melhor como é que foi esse preço realizado e, se possível, se a gente conseguir uma quebra por campo, seria, acho que, um ponto interessante para a gente poder entender melhor como é que cada operação está performando. E a segunda pergunta, ela é relacionada a capital de giro, né, aquele aumento na conta de fornecedores. Eu entendi aqui que talvez seja relacionado aos investimentos já que estão sendo feitos, né, para a campanha para o tieback de Tubarão Martelo e para a campanha de frade, mas eu queria ver se vocês conseguiam passar para a gente um pouquinho mais de cor nesse lado. Acho que esses são os dois pontos. Obrigado. Rodrigo, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui com a questão das vendas. A gente pode sim passar um pouco mais de cor, sem problema nenhum. Com relação ao terceiro trimestre, é importante a gente lembrar que nós fizemos algumas vendas de frade e de polvo / Tubarão Martelo, mas ainda não com os descontos que eu falei agora no call, né? Não com esses descontos de 2019, vamos dizer, pré-pandemia, pré-IMO 20. Então, ali a gente ainda teve algum impacto de Covid, talvez, né, se a gente pode chamar dessa maneira. A gente fez alguns trades ali de polvo / Tubarão Martelo. Nós ficamos na casa aí de um desconto de alguma coisa entre 6 e 7 dólares, talvez até um pouquinho mais, e para frade nós ficamos ali na casa dos 4 dólares de desconto, um pouquinho menos de 4 dólares de desconto. Então isso é o que fecha a conta. Uma coisa que tem que tirar dessa equação é o gás de Manati, então tem que separar o que é gás e o que não é. Mas eu vou pedir para o José Gustavo, talvez entrar em contato com você e tal, se a gente puder dar mais cor com relação aí a isso, você pode, enfim, melhorar aí o relatório e assim por diante. Mas a venda foi essa e os descontos são esses. Então a gente tem que pegar o Brent médio do mês, aplica esse desconto e acabou. É isso, tá? Com relação ao capital de giro, você foi preciso. O que a gente tem ali no aumento de fornecedores é que a gente realmente está começando a contratar alguns itens, e esses itens, em grande maioria, são relacionados... Você tem dois efeitos ali na prática, né? Você tem os gastos de Tubarão Martelo, então você adiciona uma nova operação, que tem poucos gastos, mas tem, né? Então você aumenta a conta de fornecedores, mas o grosso ali realmente é capex de conexão de polvo com o Tubarão Martelo, que está andando bem, mas enfim, a gente tem que fazer esse capex para estar pronto para conectar na metade do ano que vem. A nossa próxima pergunta será do Sr. Bruce Barbosa. Tudo bem, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigado pela pergunta. Eu queria saber se vocês puderem abrir, metade dos custos de vocês são em reais, né? Como vocês comentam até no release de resultados. Mas e do lifting cost? Vocês podem abrir esse número? Quantos por cento do lifting cost especificamente é em reais? Boa tarde, Bruce. O lifting cost, ele fica talvez um pouquinho menos de 50% em reais, mas não é muito menos de 50% não. Eu diria alguma coisa aí próxima a 40% em real, mas ele fica sempre girando por ali, entre 40% e 50% dos nossos custos, eles ficam em reais mesmo. Entendi, brigadão. Se eu puder fazer uma outra pergunta, só conectando aqui, vocês comentaram sobre a oportunidade de M&A no final
no final da apresentação. Vocês têm alguma coisa em mente? Tem alguma coisa andando? O que vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Claro, a gente, além dos processos, né, de Petrobras, como, por exemplo, um que chama bastante atenção pelo tamanho é Albacora, né, a gente participa e a gente tem nosso pipeline, eu diria que com mais, talvez umas 4 ou 5 oportunidades, além dessa oportunidade com Petrobras. Então, o que a gente vê é que depois da Covid, o nosso pipeline ele voltou a ficar mais recheado, assim como era antes desse evento. Tá? E a gente tem de tudo ali. A gente tem coisas que não são relacionadas à Petrobras, a gente tem coisas relacionadas à Petrobras, como, por exemplo, esses processos que você conhece. A gente tem possibilidades de desinvestimento também. Então, assim, eu diria que o nosso pipeline tem ficado mais ativo nos últimos 2 meses, bem mais ativo. Entendi, obrigadão. Tem a ver com a queda do petróleo, né? E como vocês veem assim, o preço do petróleo mais a médio e longo prazo, pós-pandemia, obviamente? Olha, a gente já viveu aqui duas quedas mais agudas do preço do petróleo. Uma delas foi em 2016 e a outra foi agora, né? O que a gente vê normalmente é que na fase mais aguda da queda do petróleo, normalmente o pipeline de M&A, né, a quantidade, os deals, as coisas, elas secam. As empresas, elas tendem, como a gente normalmente negocia com empresa grande, com majors, né, elas tendem a segurar um pouco e não vender na fase mais aguda. Tá? Foi exatamente o que aconteceu em 2016, foi o que aconteceu agora. E aí, quando o petróleo começa a retomar, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento, elas voltam com os processos de venda, com os processos de M&A. Tá? Então, exatamente o que a gente vê. E com relação ao preço do petróleo, é difícil. Eu não tenho expertise para falar sobre isso, porque envolve uma parte de geopolítica muito grande que é difícil alguém dizer ali que tem alguma expertise, alguma especialidade nisso. A gente olha muito a curva futura para a gente fazer as nossas projeções, é uma curva que está lá no mercado, então a gente olha de uma maneira que, no final da história, ela está relacionada ao spot mais a expectativa de produção, né, e demanda no curto prazo. Mas a gente acha que o petróleo deve, assim, a nossa visão ela é construtiva para o petróleo. Eu não acho que que o petróleo vai chegar, sei lá, a níveis altíssimos, a 70, 80 e tal. A gente não sabe, né? Mas tem research para todo lado. Mas a gente também tem uma visão construtiva. A gente acha que esse negócio de Covid vai passar e o mundo vai voltar, em algum grau, a demandar mais petróleo. Agora, o que realmente disso vai ser uma demanda, vai ser uma mudança estrutural, como as pessoas falam e tal, a gente não sabe dizer. A gente acha que direcionalmente a nossa visão é construtiva com relação ao petróleo. Entendi, obrigadão. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. Rodrigo Siqueira. Vocês podem nos passar uma expectativa de como será o closing da compra dos 30% de Frade da Petrobras, tais como valor a ser pago no closing, fluxo de caixa gerado no período menos o valor acordado, data do closing e o estoque de óleo remanescente? Olá, boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Quem fala é Emiliano. Primeiramente, eu queria registrar que a sessão, que é o principal evento, um dos principais eventos do closing, já aconteceu. A gente está agora e está sob análise da ANP a proposta de garantia de abandono que foi ofertada e a gente espera que, assim, dentro da nossa expectativa e com base no histórico aí da agência em processos similares, esse processo seja concluído dentro do ano 2020, ou seja, até o final do ano agora. Tá? Sobre o valor que tem que ser pago no closing, a nossa previsão aponta um pagamento na ordem de 25 a 30 milhões de dólares, tá? Sendo que a gente espera receber um estoque de óleo
equivalente, com valor equivalente a 10 a 15 milhões de dólares. Então, esses são assim, os principais pontos da sua pergunta. Sobre o fluxo de caixa, talvez não seja a melhor pessoa para responder isso. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Siqueira. Serão duas questões. Vocês podem falar um pouco sobre a estratégia de crescimento, bem como expectativa de timing sobre o crescimento orgânico, tieback, campanha em polvo, tubarão-martelo e campanha em frade, e sobre o crescimento inorgânico, M&A? Novas campanhas em polvo serão somente após o tieback ou é possível perfurar os novos poços no reservatório infill drilling e do Eoceno antes do tieback? E qual a expectativa de data para a conexão do poço TBMT-10H? Boa tarde, Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou dividir, assim como você fez, eu vou dividir em crescimento orgânico e crescimento inorgânico. O crescimento orgânico, que é o mais fácil da gente falar aqui, ele vai acontecer da seguinte maneira. Nós estamos agora em pleno projeto de conexão de polvo com tubarão-martelo. Isso vai acontecer até metade do ano que vem. E junto com esse projeto, nós vamos colocar o poço tubarão-martelo 10 em funcionamento. Tá? Do tubarão-martelo 10, o que a gente pode esperar é alguma coisa talvez um pouco melhor do que nós vimos aqui no tubarão-martelo 4, tá? Que nós colocamos em funcionamento recentemente. A razão pela qual vai ser melhor é que o tubarão-martelo 10 está num reservatório completamente diferente e o tubarão-martelo 4 ele estava num reservatório onde já tinham 2 poços produzindo. Então, por isso, o tubarão-martelo 10 vai ter uma produtividade melhor. Essas duas coisas, tanto a conexão quanto o tubarão-martelo 10, acontecem até metade do ano que vem. O próximo, aí depois, na metade do ano que vem, vamos dizer, no segundo semestre do ano que vem, nós ainda temos que tomar a decisão se nós vamos fazer algum poço adicional no Eoceno do campo de polvo, tá? Ou se nós já vamos partir diretamente para o campo de frade. Mas essa é uma decisão que ainda vai ser tomada ao longo dos próximos meses, né? Você tem as vantagens e as desvantagens. Polvo, por exemplo, é um investimento pequeno e muito rápido. Porém, você tem uma quantidade de petróleo, tanto de reserva quanto de produção diária, bastante inferior ao que seria um poço de frade. Então, a gente ainda não tomou essa decisão. A gente vai tomar essa decisão um pouco mais para frente, talvez no primeiro ou ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, então, diria nos próximos 4 meses. Mas é isso. Então, esse projeto de conexão acontece agora, junto com o tubarão-martelo 10, depois na metade do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, a gente deve ter ou polvo, né, que vai ser também mais um poço ou 2 poços no máximo, e aí depois a gente entra em frade. A nossa ideia é realmente conseguir entrar em frade para começar o trabalho de frade ao longo aí do segundo semestre do ano que vem, de alguma maneira, no máximo levar isso para o final do ano que vem. Mas essa é a nossa ideia de crescimento orgânico. Tá? O inorgânico é mais difícil, porque são bastante relacionados aqui a projetos de M&A que a gente não pode dar muita cor pela natureza de confidencialidade do negócio. Mas o que eu consigo dizer é que nós temos aqui algumas possibilidades dentro do nosso pipeline e que a gente espera ser bem sucedido em algumas delas aqui nos próximos meses. Tá? Mas a companhia voltou, assim, o pipeline tem várias possibilidades, tem vários deals, várias coisas que nós estamos olhando, e não seria estranho a gente conseguir fazer alguma coisa de crescimento inorgânico aqui nos próximos 6, 8 meses. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Bruce Barbosa, do Nord Research.
professor, de novo, aproveitando que o pessoal está acompanhando as eleições, vou fazer mais perguntas aqui. Como vocês estão vendo o mercado para a emissão do bond que vocês emitiriam um tempinho atrás lá fora? E como isso... Você pode comentar um pouco sobre a demanda de capital que vocês vão ter para uma possível nova aquisição e quais são os planos? Bruce, posso sim. Olha, com relação ao bond, eu acho que o negócio é o seguinte, nós acessamos o mercado, as condições que nós encontramos não eram as condições ideais, não eram as condições que nós gostaríamos. Como era um play ali de refinanciamento de dívida, nós achamos que não valia a pena contrair uma dívida tão mais cara, pelo simples fato de ter mais segurança nas rolagens. Tá? Então, por isso que o bond acabou indo para frente. É uma questão de custo. Né? Agora, o que é importante disso é o seguinte, hoje a companhia está 100% preparada para fazer a emissão. Se a gente quiser emitir o bond daqui a 20 dias, se a gente achar que faz sentido, que tem demanda, que o mercado mudou, que não sei o quê, a gente consegue atualizar o prospecto muito rapidamente, eu diria que talvez em 20 dias mesmo, e a gente consegue acessar o mercado novamente. Então a companhia está 100% preparada com isso, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de auditoria, tudo. Nós já passamos por todas as etapas, know your client e assim por diante. Então a gente está 100% preparado. Com relação à estrutura de capital, a gente sempre fala a mesma coisa. O principal indicador que a gente tem, ele é a dívida líquida EBITDA. Hoje a gente está em 1,9, nós já tivemos ali para cima de 2,5, mas nós gostamos ali do nível que não passe dos 2,5, 2,75. Tá? Pode passar pontualmente por alguma aquisição, que é aquele negócio que você contrai a dívida, mas não entra EBITDA, sabe? Essas coisas que são mais técnicas, né? Mas se a gente olhar para esse negócio ajustado, a gente não gostaria nunca de passar de 2,5, passar de alguma coisa 2,5, 2,7, alguma coisa assim. Então, a estrutura de capital vai conversar muito com o tamanho da oportunidade. Se for uma coisa maior, obviamente, a gente, para manter esses níveis de endividamento, a gente pensa em acessar o mercado de equity, que também é outro mercado que a gente está 100% preparado para acessar. Nós já fizemos as demonstrações financeiras, nós já revisamos as demonstrações financeiras de 2018, 2019, a própria demonstração de 2017 também, porque ela precisa conversar com o balanço de partida de 2018. Então, está 100% alinhado, está 100% resolvido esse negócio todo, e a gente está pronto para um lado ou para outro lado. É uma questão de timing de mercado, se a gente achar que faz sentido, e também dependendo do tamanho da oportunidade. Uma coisa menor pode ser funded, né, pelo próprio fluxo de caixa da companhia, mais alguma coisa pequena de endividamento. Se for uma coisa maior, aí não, aí a gente precisa pensar em equity mesmo. Entendi, está super claro, obrigadão. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. Rodrigo Siqueira. Qual a estratégia com a nossa participação em Manati? Há possibilidade de vender nos mesmos termos que o outro concessionário fez recentemente ou somos compradores da parte da Petrobras? Olha, Rodrigo, Manati é um ativo que existe a possibilidade de mudar a operação dele, de mudar uma operação de extração de gás para uma operação de armazenagem de gás. E dentro desse contexto, é óbvio que a gente olha a possibilidade, nós olhamos no passado a possibilidade de comprar Manati, de atuar de acordo com o que nós atuamos sempre, né, que é redução de custo, otimização e tal, mas tendo em vista essa nova modalidade, nós também temos pensado muito na possibilidade de vender esse ativo dentro de condições parecidas. Tá? É uma coisa que faria sentido para a companhia. Então, eu diria que hoje, essa foi uma discussão que nós tivemos bastante no conselho e tal, mas eu diria que hoje a nossa tendência
seria mais para uma venda do ativo, se possível, e não para uma compra. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. Rodrigo Siqueira. O CAPEX estimado para 2021 é da ordem de 340 milhões de dólares, que seriam para o tieback, conexão do TBMT-10H, 3 poços em Polvo e 3 poços em Frade, correto? Olá, Rodrigo. Francisco Mar falando por aqui. Então, vamos esclarecer um pouco isso. O que a gente tem hoje de aprovado e certo, firme para a CAPEX do ano que vem, é a conexão entre os campos, que já está rodando, para isso estão orçados aí a faixa de 42 milhões de dólares, e a finalização da completação e conexão do posto Tubarão Martelo 10, e aí vão mais uns 13 milhões. Então, isso já está, digamos assim, contratado e acontecendo, né? Os outros projetos, que, como o Roberto já mencionou antes, tanto os postos do Eocene de Polvo, como a campanha de revitalização lá, que prevê 3 postos iniciais em Frade, está sendo revisto e a gente espera aí no futuro próximo definir exatamente o que vai acontecer na ordem sequencial. Tá? Então, é esse o cenário. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Schmidt, da For Sale Capital. Por que o poço novo de Tubarão Martelo começou produzindo 10 mil barris por dia, mas logo caiu para 7 mil barris por dia, e depois subiu para 8 mil barris por dia? O que esperar indo para frente? Olá, Victor. Obrigado pela pergunta, uma oportunidade boa para esclarecer. Então, vamos lá. O poço Tubarão Martelo 10, ele entrou em operação aí, acrescentando em torno de 3 mil e poucos barris por dia. O campo de Tubarão Martelo alcançou os 10 mil e poucos barris por dia. E aí entra o processo de declínio natural. É um reservatório que já estava em produção, já tinha 2 poços produzindo. O poço ele inicia a produção com um valor mais alto, depois ele meio que acompanha a queda ali de produção para acompanhar os demais poços, né, que compartilham esse reservatório. Atualmente está na faixa de 9 mil barris, 9.200, e deve permanecer nesse patamar aí por um período agora. Então, isso é o que vai acontecer até a entrada do poço Tubarão Martelo 10, que aí, por ser um reservatório novo, deve incrementar um valor de produção um pouco melhor. Aí, isso deve acontecer aí final do primeiro semestre, início do segundo semestre do ano que vem. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. Rafael Ragazzi, do Norte Research. Boa tarde. Apesar da redução do lifting cost, o CPV cresceu mais do que a receita no trimestre. Poderiam comentar um pouco sobre isso? Mais especificamente sobre a compra de óleo para revenda e sobre a queda na linha de royalties, mesmo com o aumento de produção? Obrigada. Olha, Rafael, a questão do lifting cost é exatamente aquele slide que eu expliquei sobre Tubarão Martelo. Quando nós compramos o campo, de acordo com o contrato, parte do econômico desse campo ele veio do arrendamento do FPSO para Domo. Tá? Então, como nós, nesse trimestre, tivemos arrendamento do FPSO, parte do econômico veio dali e não do custo. Tá? E não do custo baixo, porque quando você olha dentro lá daquele CPV, é como se o CPV de Tubarão Martelo levasse em consideração o aluguel do FPSO. Então você tem dentro do CPV o aluguel, com valores, vamos dizer assim, aumentando o CPV, que seriam valores negativos, e depois embaixo você tem valores positivos do aluguel do FPSO. A contabilização, ela tem que seguir o contrato, como foi esse o acordo que nós fizemos com a Domo lá atrás, foi isso que nós seguimos, tá? Como a partir do momento que a gente não tem mais o FPSO arrendado, né, vamos dizer assim, esse FPSO agora ele não vai mais ser alugado, ele é da companhia, ele é da PetroRio, você vai ter uma melhora de margem no seu operacional de Tubarão Martelo. Então, essa é a diferença, que foi o que eu tentei explicar naquele slide número 13, 14 do call de resultados,
que é a forma que nós contabilizamos tubarão-martelo. Tá? Então vem daí. A questão de royalties, nós pagamos 10% de royalties em cima de tudo, à exceção de Manati, que é 7,5%, e à exceção de polvo, que esse último poço que foi perfurado no Eoceno, que a gente fala bastante dele e tal, que entrou com 3 mil barris e assim por diante, a gente paga 5% de royalties. Tá? Então, vamos dizer assim, essa mistura entre Manati, os 5% de polvo e o restante de polvo é que dá a nossa alíquota média de royalties que você pode ver no nosso release. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Bruce Barbosa, do Norte Research. Oi, pessoal. Só uma perguntinha rápida. Sobre frade, vocês comentam bastante no release que a gente pode esperar a aprovação nos próximos meses. A gente está esperando o CAD aprovar isso ou a gente pode esperar isso para o quarto trimestre? Já é um negócio mais para 2021. E com a entrada de frade na produção, a gente vai ter uma nova redução forte de lifting cost. Né? Obrigado. Olá, Emiliano de novo. Não existe aprovação do CAD nessa operação. Está aguardando, nesse caso, apenas a aprovação da ANP. Tá? A gente já teve a aprovação, tanto a aprovação da ANP, inclusive da sessão, como eu já falei, já aconteceu. A única etapa agora do CAD anteriormente. A única coisa que a gente está aguardando nesse momento é a análise da garantia de abandono, que é uma etapa fundamental para o closing agora. Isso a gente estima que vai acontecer ainda esse ano ainda. Tá? Não sei se eu esclareci tudo. Isso. Não, tinha a questão do lifting cost, Bruce, e é verdade. Ao agregar esse ativo, a gente deve ter mais alguma redução de lifting cost, sim. Tá? Quando a gente olha entre frade e o sistema cluster tubarão-martelo-polvo, o frade tem um lifting cost mais competitivo, porque não tem FPSO alugado, né, e nós ainda no outro cluster temos FPSO alugado da BW. Então, o frade, quando aumentar os 30%, a gente deve ter mais uma pequena redução aí no lifting cost. Tá? Então, a gente vai ter mais essa redução. E a outra redução que já está praticamente contratada, vamos chamar assim, vai ser na metade do ano que vem, quando a gente aumentar a produção por causa do tubarão-martelo 10 e sair do contrato de leasing de polvo. Vocês estão abrindo uma estimativa de lifting cost, mais ou menos, com o tubarão-martelo mais a última parte de frade? Não, Bruce, mas você consegue fazer facilmente, porque a gente, olha, quando a gente chegar na metade do ano que vem, o nosso lifting cost, de uma maneira absoluta, ele deve ficar alguma coisa um pouco abaixo de 70 milhões de dólares ao ano para frade e um pouco abaixo de 70 milhões de dólares para o sistema de polvo mais tubarão-martelo. Tá? Então, a gente vai chegar ali a um consolidado, vamos chamar assim, de 140 milhões de dólares ao ano para toda a operação, e aí você divide pela quantidade de barris, mas é mais ou menos por aí. Tá? Hoje, nós estamos rodando frade já 100% do campo, né? Estamos rodando frade a 63, e o cluster tubarão-martelo mais polvo, a gente hoje já está num lifting cost ali de 120 milhões de dólares ao ano, o running rate desse negócio. Tá? Quando a gente entregar o FPSO de polvo, você tem lá o aluguel, mais o diesel, mais pessoal, esse negócio custa uns 50 milhões de dólares ano, a gente vai cair de 120 para 70. Então, somando aí 70 mais 70, 140, é isso. Entendi, brigadão. Tá? Muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra agora ao Sr. Roberto para as considerações finais. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela participação
em mais esse call de resultados. Obrigado a todos pelo apoio à companhia e um agradecimento especial aos colaboradores da PetroRio, que a gente vê aqui que tem grande parte deles participando do call, são todos acionistas da companhia também, grande maioria acionistas da companhia. Muito obrigado a todos e voltamos a nos falar daqui a 3 meses. A teleconferência da PetroRio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.